Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma live nesta bela manhã de sábado, né? Estamos mais uma vez aqui com a transmissão ao vivo no Instagram da Portal Saúde. E esse já é o terceiro dia, nós começamos esse projeto na quinta-feira e já passamos por diversos convidados, entre eles o Dr. Edgar Nasser, que é angiologista e cirurgião vascular. Ontem tivemos também a presença do Dr. Amauri, que ele é oncologista e, e um grande empresário, entende muito sobre esse segmento. E hoje vamos ter um convidado muito legal também para falar sobre um assunto que faz parte da nossa rotina mesmo, que é a questão de como as escolas estão lidando com essa pandemia, com o coronavírus, como que fica o ensino pedagógico, o período letivo para as crianças e para os jovens também. Então vai ser muito legal, gente. Então fiquem com a gente, porque daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado para entrar e para começar aqui o nosso bate-papo, né? Bom, para quem não assistiu às outras lives, está chegando agora, vou me apresentar e falar um pouco do que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso intuito em estar fazendo essa live, tá bom? Meu nome é Giovanni Yokoyama, eu sou jornalista e assessora de mídias digitais do Grupo Portal Saúde de Comunicação, tá? E nós estamos aqui fazendo essa live para levar informação para vocês de uma forma segura também, né? Acho que todo mundo está ciente da atual situação que nós estamos vivendo devido ao coronavírus e que demanda muita atenção e muito cuidado também da nossa parte em oferecer essa informação para vocês, né? Então, para quem está chegando agora, eu vou explicar um pouquinho do que está acontecendo, qual que é o nosso cenário atual da saúde. E aí já vou chamar o nosso convidado para a gente começar isso aqui e ficar mais legal, tá bom? Nós estamos vivendo em âmbito mundial uma pandemia causada pelo Covid-19. O Covid-19 é um vírus da família do coronavírus, tá? Que causa infecção respiratória. Ele tem os sintomas muito semelhantes à gripe, a um resfriado, mas não é a mesma coisa, gente. A sua forma de contágio ela é muito, muito, muito mais rápida e os sintomas costumam demorar para se manifestar de 2 a 14 dias, ou seja, tem gente que está infectado e não sabe, então acaba transmitindo para outras pessoas também, e esse é o nosso maior perigo. Atualmente, nós não temos um tratamento específico para isso. Estamos numa luta contra o tempo para achar algo que realmente seja eficaz para as pessoas melhorarem quando estão infectadas, tá? Mas ainda não há nada definitivo. Os dados. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo e com você. Tudo certo também. Obrigada por aceitar o convite e participar da nossa live aqui. Imagina. Parabéns pela iniciativa de vocês de trazer assuntos importantes nesse momento. Obrigada. Tá me ouvindo direitinho? Tô. E você? Também, então tá tudo certo. Daniel, então vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da suspensão das aulas, né? Vocês foram o Harmonia foi o primeiro colégio particular aqui de Campo Grande a fazer essa suspensão. Por quais motivos levaram vocês a tomarem essa atitude? Nós, desde comecinho de fevereiro, a gente vem acompanhando o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando nós tivemos... E aí o Hospital Albert Einstein passou durante 2 semanas
fazendo eventos como esse que nós estamos fazendo agora para as escolas do Brasil e dando protocolos de quando suspender ou não as aulas presenciais. E nós tivemos um caso de um pai de alunos nossos aqui na escola que testou positivo para o coronavírus. Então, por isso, a comunidade ficou bastante mexida com essa informação. Em um primeiro momento, nós suspendemos as aulas presenciais. As aulas na escola não estão suspensas. Nós continuamos com aulas, de modo virtual. Nós suspendemos as aulas presenciais em um primeiro momento nas salas das crianças que tinham o familiar positivo. E, em um segundo momento, nós decidimos suspender as aulas presenciais na escola inteira. Porque nós entendemos que não tinha mais como continuar, porque as famílias estavam bastante inseguras já, e nós temos hoje mais de 310 colaboradores, eles também estavam se sentindo, de alguma maneira, inseguros para vir para o ambiente físico. Nós temos 4 unidades para vir para essas 4 unidades. Então, nos 2 primeiros dias, para que as famílias pudessem se organizar, nós deixamos a presença optativa, então as famílias que precisavam mandaram as crianças, e a partir então da quarta-feira nós suspendemos totalmente o trabalho presencial, e a partir daí passamos a funcionar uma escola virtualmente, na nuvem. Certo. E Daniel, o que vocês mais levaram em consideração para essa decisão? Foram 2 aspectos que nós levamos em consideração. O primeiro, obviamente, uma tentativa de segurar infecção de mais membros da nossa comunidade escolar. Nós temos mais de 1.330 alunos, como eu disse há pouco mais de 310 colaboradores. Então, diretamente, todos os dias, são mais de 1.600 pessoas circulando entre as 4 unidades. Nós entendemos, então, que e sempre aglomerados, né? Sempre aglomerados de pessoas. As crianças, por mais que dentro da sala de aula nós pudéssemos deixar os aparelhos de ar-condicionado desligados, as crianças um pouco mais distantes umas das outras, nos horários de recreio, de alguma atividade física, o conjunto dessas crianças vai contra todas as recomendações do Ministério da Saúde e de outras autoridades em saúde. O segundo aspecto que nós levamos em consideração foi o aspecto psicológico, né? Nós entendemos que chegou um ponto que não havia mais clima para manter todas essas pessoas dentro das 4 unidades. E aí, então, tomamos essa decisão. Sempre com muita cautela, ouvindo a equipe, ouvindo muitos pais, ouvindo as autoridades em saúde, buscando ser assertivo e levar o mínimo de insegurança para essas pessoas aqui do Harmonia. Certo. E Daniel, como que os alunos receberam essa notícia e até mesmo os pais da suspensão das aulas presenciais? A imensa maioria de maneira positiva. Recebemos muitas mensagens agradecendo o cuidado que a escola estava tendo com todos, tanto de pais, quanto de alunos, quanto de colaboradores também. Entendi. E você disse que as aulas estão suspensas só de forma presencial. E aí, como que está sendo essas aulas EAD? Me conta um pouco. Já há alguns anos, o Harmonia foi escola piloto do Google no Centro-Oeste. Então, há alguns anos, nós adotamos os Google Apps for Education. É um conjunto de aplicativos que o Google disponibiliza para escolas, universidades, qualquer organização do setor educacional, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, eles disponibilizam isso. E é uma gama muito grande de aplicativos. Então, de alguma maneira, nós já estávamos familiarizados com esse trabalho virtual. O que passou a ser uma novidade para nós foram as videoaulas e as aulas, tanto gravadas quanto as aulas ao vivo, em que o professor, a professora entram
naquela sala, acredito que você conheça, o Google Meet e Google Hangouts Meet, e aí os alunos entram também e a professora, o professor podem dar aula ali ao vivo. Existe o aplicativo de lousa digital, ou alguns professores optaram por colocar uma lousa branca em casa e fazendo isso. Tudo do celular, da forma mais prática possível. E foi um desafio, mas nós já tínhamos, como eu disse, uma certa familiaridade com todas essas ferramentas. O que eu acho que tem ajudado muito é a minha equipe de gestão, as minhas coordenadoras, orientadoras educacionais, bastante presentes junto às professoras, uma equipe de administrativo, de TI, enfim, dando suporte. E aí eu quero aproveitar aqui e fazer um registro extra escola para agradecer e para dar os parabéns para toda essa equipe, tanto de professores quanto de coordenadores, que está fazendo um trabalho fantástico. Em paralelo a isso, as famílias têm sido muito receptivas. É claro que é um processo de adaptação para as crianças e para os adolescentes. Não é algo com o qual elas estavam acostumadas a fazer. E a maior parte das famílias tem sido muito empenhadas em fazer com que o prejuízo pedagógico para os filhos seja nenhum ou o menor possível. Então, parabéns também e obrigado pela confiança e pelo trabalho que vocês estão fazendo em casa. O trabalho das famílias está sendo fundamental também. É muito legal ver que as pessoas estão conscientes, né, da situação também, e aí estão tentando minimizar os danos da melhor forma possível, né? Com certeza. Eu tenho muita convicção, eu tenho muita segurança de que nós vamos atravessar esse momento e vamos sair do outro lado mais fortalecidos. Nós já vivemos, enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens, já vivemos crises de saúde muito piores do que essa, com muito menos tecnologia disponível, com muito menos conhecimento disponível, e conseguimos vencer. Em pleno 2020, com todo esse conhecimento que nós temos disponível, ontem eu consegui assistir um pouquinho do que o Amaury, meu amigo Amaury, falou aí para você. É isso, nós vamos vencer rapidamente, essa é a minha sensação. Sim. E, Daniel, as aulas, elas são no mesmo período das aulas, que eram as presenciais, são todos os dias, e elas são também disponibilizadas para todo o ensino médio, fundamental, infantil? Sim. Nós temos usado ferramentas diferentes para públicos diferentes. Então, no caso da educação infantil, nós temos enviado as atividades e os vídeos das professoras e das misses, da escola bilíngue, por meio do aplicativo da escola. Nós usamos um aplicativo chamado Class App. Ele meio que substituiu aquela agenda em papel de antigamente que nós usávamos. E por meio desse aplicativo, as famílias podem trabalhar com as crianças em casa, de modo a minimizar os impactos da criança estar fora da escola. Imagina, por exemplo, minha filha está no que nós chamamos de K5, que é o ano que antecede a alfabetização alfabetização com a letra cursiva, enfim, que é o primeiro ano. Ela ficar todo esse período, 2, 3 semanas, nós ainda não sabemos, né, qual vai ser o período da quarentena, mas ela ficar todo esse período, essas crianças ficarem todo esse período sem nenhuma atividade de leitura, nenhuma atividade de escrita, nenhuma atividade de aquisição matemática, seria um prejuízo grande. Então, nós temos conseguido, para esse segmento da educação infantil, trabalhar dessa forma, via aplicativo da escola. E é tudo muito prático, porque tanto no caso do aplicativo, quanto do que eu vou falar daqui a pouco, dos mais velhos, se a criança ou adolescente fizer atividade, por exemplo, numa folha avulsa, num caderno, é só fotografar com o celular e subir para a sala de aula virtual. É tudo bastante prático. A partir do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, pré-vestibular, cada professor tem a sua sala de aula virtual do Google, a chamada Google Classroom. E a partir daí, a professora, o professor pode
disponibilizar videoaulas, tanto gravadas quanto fazer encontros ao vivo, pode disponibilizar a quantidade de atividades que quiser para ser elaborada, para ser trabalhada, tanto da forma como eu falei, offline, e fotografar e subir para a sala de aula, quanto fazer pelo próprio computador dentro dessa sala de aula virtual, e a professora tem a possibilidade, inclusive, de corrigir e dar o feedback para a criança se aquele trabalho está na linha certa ou não. Entendi. E o método avaliativo continua por esses canais também? As avaliações, nós, por enquanto, decidimos não aplicá-las. É possível nós segurarmos esses tempos, por esse período, as avaliações. Até agora, nós estamos aí há pouco mais de 10 dias em casa, né? Então, é isso, né? Já tô um pouco perdido no tempo, mas acho que é isso. Então, nós estamos ainda não avaliando as crianças no sentido de nota, tá? Se a quarentena se estender, nós já temos toda a metodologia pronta para poder fazer essa avaliação. Por meio das Google Classrooms, o professor, a professora pode criar um questionário via um aplicativo específico do Google de questionário e colocar tempo para que os alunos respondam, de modo a dar uma assertividade maior. Obrigado. Alguém colocou aqui 12 dias. Obrigado, Thaís. Isso, legal. Daniel, a gente também recebeu mais uma pergunta aqui do Gabs Ângelo 23, falando sobre e os métodos avaliativos adotados para essa ferramenta é o mesmo das aulas presenciais? Podem ser os mesmos. Ótima pergunta. Nós podemos, aqui no Harmonia, nós fazemos avaliações, nós enxergamos que a avaliação tem um caráter formativo para o aluno. Ela não serve simplesmente para o aluno buscar uma nota. Ela é um feedback. Nós trabalhamos muito com algo chamado metacognição. Ou seja, o aluno ele precisa ter o domínio de como ele está adquirindo o conhecimento dele. Então, eles fazem, ao longo do ano escolar, além das avaliações mais conhecidas, aquelas avaliações que o professor entrega para o aluno, eles fazem autoavaliações no sentido de entender, por exemplo, por que ele errou, por que ele acertou a quarta questão da prova de matemática, por exemplo. Estou só fazendo uma brincadeira. Ele precisa saber por que ele errou. Não basta o professor, com uma caneta vermelha, colocar um X naquela questão. Eu não quero punir o aluno. Eu quero que ele aprenda. O principal, ele está aqui para aprender, não para ser punido. Então, de alguma maneira, é possível nós levarmos esse enfoque formativo das avaliações para o meio virtual também. É possível porque os alunos e os professores estão em contato o tempo inteiro. Sim. E Daniel, algumas escolas do estado de São Paulo, elas anteciparam as férias para agora, para poder lidar com esse momento. Isso é uma alternativa para vocês ou vocês vão dar continuidade normal ao período letivo? Nós vamos evitar ao máximo fazer isso. Claro que vai depender do período da quarentena, mas nós avaliamos muito, nós pensamos muito a respeito disso. E aí alguns fatores nos levaram a seguir pelo caminho que nós estamos seguindo. O primeiro fator é que nós já estávamos preparados para o chamado EAD, para subir uma escola virtual. Então, apesar de estar sendo um desafio, nós sabíamos que nós daríamos conta, como está de fato acontecendo. O segundo fator, que pesou muito, é o seguinte: se nós anteciparmos o recesso de julho para agora, as crianças, os adolescentes e os professores teriam que tocar direto daqui até dezembro. E é bastante cansativo. Então, por mais que constitua um desafio para os alunos e para as famílias, o chamado homeschooling nesse momento, nós avaliamos, nós colocamos na balança e concluímos que seria um desafio ainda maior
ficar sem o recesso de julho. Além disso, se nós antecipássemos o recesso para agora, ele seria um recesso, vou usar um termo que a moçada usa, meia boca. Porque eles passariam as férias dentro de casa. E não teriam a possibilidade de fato, usar as férias, o recesso, para aquilo que ela é feita, que é desanuviar, né? Descansar. E está todo mundo bastante tenso, está todo mundo bastante preocupado com os rumos que essa crise pode nos levar. Então, eu acho que seria tudo, menos férias, né? Então, Sim. nesse sentido, nós vamos evitar ao máximo antecipar o recesso. Certo. E, Daniel, para os alunos que possuem mais dificuldades na hora do aprendizado, como que está sendo esse acompanhamento também? Nós estamos tentando trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos com as aulas presenciais. O Harmonia tem, desde a educação infantil até o pré-vestibular, para os mais de 1.330 alunos, um departamento de orientação educacional. Esse departamento é composto por psicólogas, pedagogas, psicopedagogas e educadoras, de um modo geral, que estão na organização escolar para dar o apoio devido aos alunos, tanto aqueles que têm algum tipo de dificuldade, quanto os que não têm. A rotina escolar. Então, essas profissionais atendem alunos e atendem pais de alunos, atendem as famílias de um modo geral, para tratar dos mais diversos aspectos da vida escolar das crianças e dos adolescentes. Como a escola não parou, como nós estamos vivendo no mundo virtual, essas profissionais estão disponíveis das famílias, tanto via aplicativo da escola, de maneira a digitar as respostas, quanto por telefone. Nós já temos casos de orientadoras educacionais que estão conversando com alunos e com mães por telefone e tentando, de alguma maneira, sanar os eventuais problemas e dar o apoio necessário que essas crianças, esses jovens precisam, eventualmente precisam. Certo. Daniel, a gente teve também uma pergunta aqui da Isabelle Melo sobre a questão do acompanhamento psicopedagógico, como que ele funciona na prática. O que você acabou de falar agora sobre essa atenção por telefone, por mensagem, entra nesse atendimento psicopedagógico? Como que ele funciona? Sim, entra exatamente nesse sentido. Essas profissionais estão fazendo o trabalho que elas costumam fazer presencialmente aqui na escola, de maneira virtual. O que mudou foi o meio, não o trabalho. Entendi. Também tivemos outra pergunta aqui da Thaís_Rosa01. Como será tratado o acúmulo de conteúdo no retorno das aulas presenciais? Ótimo, Thaís. Temos pensado bastante nisso. Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro que o conteúdo está sendo dado. As alunas estão recebendo conteúdo novo, com aulas, e com leituras e com atividades a serem feitas, de modo que o acúmulo não será grande. Nós trataremos de uma maneira mais precisa quando nós soubermos o tamanho da quarentena. Se o mundo começar a voltar às atividades normais a partir do dia 6 ou do dia 7 de abril, vai ser um desafio menor. Né? Nós vamos nos reunir com as professoras e vamos entender quais as demandas, as reais demandas das professoras e dos alunos. Se essa quarentena se estender por mais tempo, nós vamos precisar traçar estratégias, sempre levando em consideração a realidade de cada professora e a realidade daquele aluno, entendeu? Certo. Então, não tem previsão de quando podem voltar as aulas presenciais, né, Daniel? A nossa previsão é dia 6 de abril. Mas, como eu tenho ressaltado em todos os comunicados para as famílias, é uma previsão. É impossível, nesse momento de tanta incerteza, em que as coisas têm mudado tão rapidamente, né? A gente toma uma decisão, dali a 15 minutos sai uma notícia nova que nos faz rever aquela decisão. Isso é um desafio bastante grande. Então,
nós podemos voltar depois dessa data, depois do 6 de abril. Certo. E, Daniel, vocês possuem algum aluno com deficiência no Harmonia? Nós temos aluno portador de necessidade especial, mais de um, né? Inclusive, eu tenho alunos com necessidade especial com saúde debilitada. Então, esse aluno, por exemplo, ele precisa de um isolamento mais efetivo e ele, como é que a gente vai dizer? Nós levamos em consideração isso no momento de cobrar atividades, cobrar tarefas, entendeu? E todos então, eles têm o departamento de orientação educacional, as professoras e as coordenadoras à disposição. Da mesma forma que acontece quando eles estão aqui fisicamente, entendeu? É aquilo que eu disse. O trabalho nós estamos buscando fazer o trabalho da mesma maneira que nós fazemos presencialmente. O que está mudando é o meio. Passou a ser pelo meio virtual. Certo. E a Thaís Rosa 01 também falou sobre a disponibilização de um reforço quando vocês voltarem às aulas presenciais. No currículo americano, para os alunos, principalmente para os alunos que entram no Harmonia no meio de um segmento, que não tem um nível de inglês talvez não tem a proficiência que flui tão bem quanto dos alunos mais antigos, essas aulas de reforço já acontecem. Então, elas vão voltar da mesma forma. No currículo brasileiro, nós vamos precisar entender como que vai ser essa volta, né? Talvez haja necessidade de aulas extras nesse sentido, talvez não haja, dependendo da data da volta. Então, é muito incerto ainda para eu cravar uma resposta. Olha, vai acontecer assim, assim, assado. Nós vamos precisar voltar, entender a situação, nos reunir com a equipe de professores, nos reunir com famílias que eventualmente sintam que há necessidade de um trabalho mais específico e fazer o trabalho como nós costumamos fazer aqui. O mais individualizado para aquele aluno quanto for possível. Entendi. Então, em geral, as famílias e os alunos, eles estão sendo bem receptivos com essas aulas à distância? O que você está achando? Como você está sentindo isso? Tá nos surpreendendo muito positivamente. Está sendo bastante desafiador para os alunos também. Acho que acima de tudo para os alunos. Apesar de eles serem nativos digitais, eles não estavam acostumados a esse modelo de escola, vamos chamar de virtual. E, de alguma maneira, eu estou sentindo, por meio das mensagens que as famílias nos mandam, muitas mensagens elogiando, de agradecimento. Essas mensagens dão um gás para nós que essas famílias, acho que elas não imaginam o bem que elas fazem para a equipe quando elas mandam essas mensagens, sabe? Da mesma forma que os alunos precisam do feedback da professora, nós também aproveitamos muito o feedback das famílias. Muito, muito. Eu digo, minha família diz que, a gente sempre disse isso, o Harmonia tem 27 anos, minha mãe fundou, e nós sempre dissemos, o Harmonia é a escola do diálogo. Então, ouvir as famílias é fundamental para nós. Legal. E, Daniel, vocês pretendem depois, assim, desse período conturbado, continuar ainda com algumas atividades à distância, se elas derem muito certo, ou realmente o método vai ser normal? Essas atividades à distância, à exceção das aulas, elas já aconteciam na Harmonia. Muitas das tarefas, por exemplo, nós já enviávamos por meio virtual para que o aluno pudesse desenvolver essa habilidade também. Porque essa é uma habilidade que hoje é intrínseca ao trabalho da maioria dos seres humanos do mundo, né? De usar a tecnologia em favor do trabalho, das aprendizagens. O que de fato é muito novo para nós são as videoaulas e os encontros virtuais. Nós temos conversado muito. Eu nunca fiz tanta reunião virtual na minha vida, uma coisa impressionante, como dá certo, né? Tem algumas dicasinhas que a gente aprendeu, por exemplo,
reunião que tem todas as coordenadoras. A gente tem feito reunião com 28, 29 pessoas, né? Pelo Google Meet. Todo Uhum. mundo com o microfone lá clicado no mudo e só quem está falando com o microfone aberto. Tem uma série de macetes para que dê certo. Esses encontros têm dado Uhum. muito certo. Então, nós temos pensado de que maneira nós podemos adotar ainda mais do que nós já adotávamos formas de trabalho que propiciem essas crianças, esses adolescentes, adquirirem essas habilidades e competências do mundo virtual. Entendi. O Bush aqui perguntou sobre essa questão mesmo de se vai ser absorvido no ambiente escolar algo desse modelo novo, né? Então, isso é uma coisa que vocês ainda estão estudando, certo? Com certeza, obrigado, Bush, pela pergunta. Com certeza, nós adotaremos uma série de novas práticas de trabalho. Porque eu tenho sentido que a equipe está aprendendo e está gostando de aprender essas coisas novas. Gera insegurança, é claro, gera medo, porque tudo que é novo gera medo, gera insegurança, que tira a gente da famosa zona de conforto. Mas uma vez que essa competência é adquirida, gera prazer. Então, eu tenho certeza de que uma série de novas formas de interação da comunidade escolar acontecerão. Legal. E, Daniela, temos outra pergunta aqui da Nessa Conexão. Ela perguntou se você acredita que o Harmonia agiu rápido diante da pandemia e se o Harmonia concorda com o isolamento total e não vertical. Eu avalio que nós agimos rápido, como você colocou na sua primeira pergunta, nós fomos a primeira escola a suspender as aulas presenciais e rapidamente já começamos o trabalho pelo meio digital, o trabalho virtual. Então, antes que o caos tomasse conta, nós agimos. Esse foi o principal, o nosso norte da direção da escola. Nós dirigimos a escola, nós somos 4 diretores, minha mãe, que é a fundadora, é a diretora pedagógica geral, o meu irmão é diretor da unidade em que funciona o Fundamental 2 Ensino Médio, e a minha esposa, a minha mulher, a Thalita, dirige a educação infantil e toda essa equipe de orientação educacional da escola que eu te falei. Nós buscamos agir da maneira mais rápida possível, ainda que isso tenha sido um grande desafio para nós, no sentido de evitar o pânico na comunidade do Harmonia, entre todos nós aqui, essas mais de 1.600 pessoas. A segunda parte da pergunta foi sobre o isolamento vertical ou horizontal, né? Essa é uma pergunta capciosa. Eu não sou médico, mas pela minha função aqui de ter que tomar decisões o tempo inteiro, eu tenho acompanhado muito o assunto. Eu tenho lido muitos artigos científicos nesse sentido. Existem cientistas, epidemiologistas, por exemplo, como o John Katz, que é o chefe da parte de epidemiologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que pregam que após a quarentena de 14 dias, a quarentena vertical, ou seja, apenas dos grupos de risco, é a ideal. E existem outros cientistas que têm uma visão no contrário. E o pior de tudo, para mim, que tem que tomar decisão, me parece, a mim que sou leigo cientificamente na área médica, que os dois lados têm bons argumentos. Então, eu tenho visto essa possibilidade da quarentena apenas dos grupos de risco após esse período de quarentena horizontal, da quarentena vertical, com bons olhos. Mas tem um desafio aí, né? Que é como é que a gente isola efetivamente as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Por exemplo, se o pai do meu aluno é cardíaco, ou se a avó de 80 e poucos anos mora na casa do meu aluno, ele vem para a escola e aí ele chega em casa, como é que vai funcionar isso? Eu não tenho resposta para isso, entendeu? Então,
é tudo muito incerto. Eu tenho acompanhado, a equipe inteira tem acompanhado esse debate e é claro que ele vai ser levado em consideração em todas as decisões que nós tomarmos. O que nós queremos é propiciar a volta às aulas com segurança para todos. É isso aí. E Daniel, temos uma pergunta da Letícia Mendonça Ferreira. Bom dia, tenho 2 filhos no Harmonia, um no Fundamental e um no Fundamental 2. Estou preocupada com as avaliações. O que a direção tem em mente para conduzir essa questão? Oi, Letícia, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Então, eu falei há pouco sobre as avaliações. Nesse momento, Letícia, em que a quarentena ainda não está muito longa, nós optamos por não fazermos avaliações. A avaliação clássica que você já conhece aqui do Harmonia, né? Ela é uma avaliação formativa, tem todo o trabalho de metacognição que as crianças e os adolescentes já estão acostumados a fazer. Então, por enquanto, elas estão em stand-by. A partir do momento em que nós entendermos que essa quarentena pode se estender ao longo do tempo, que ela pode ser mais longa do que inicialmente nós previmos, nós vamos lançar mão de metodologias virtuais para avaliar esses alunos. Os Google Apps for Education que nós usamos já permitem isso, de alguma maneira. Você deve lembrar, Letícia, todas aquelas... Quando a gente manda um questionário para vocês, famílias, para vocês responderem alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, nós mandamos via Google Forms. Esse aplicativo do Google permite uma série de funcionalidades no sentido de fazer avaliação com o aluno. Por exemplo, limitar o tempo que as crianças têm para responder determinada questão, fazer questão de múltipla escolha ou questão aberta. Existe uma série de funcionalidades nesse sentido. Além disso, existem outros softwares no mercado que permitem essa avaliação online. Eu estou analisando esses softwares e no momento oportuno nós vamos comunicar a todas as famílias que caminho tomar. O que nós sempre temos em mente nós precisamos fazer com que as nossas decisões impactem positivamente o aprendizado das crianças nesse momento. Então, é viável, é possível agora ficar sem avaliá-los, mas a partir do momento que nós entendermos que não é mais viável, nós vamos introduzir as avaliações pelo meio virtual e vamos, como temos feito, passar todas as instruções para as crianças, para os adolescentes e para os pais, que eu sei que ficam muitas vezes angustiados com essa função de tutor também pedagógico do filho dentro de casa, né? Isso é uma novidade para todo mundo, mas é a demanda do momento, né? Não temos outra escolha. Certo. Daniel, temos outra pergunta aqui da Camila de Marco. Caso estenda a quarentena, não seria prudente adiantar as férias? Se ela se estender por bastante tempo, sim. Nós acreditamos que vai chegar um momento, eventualmente, que sim, nós vamos ter que puxar essas férias para cá. E temos também uma outra pergunta da Nessa Conexão. Sobre as mensalidades, qual a atitude que a escola tomará diante da crise que a pandemia causa e causará financeira na vida dos pais? O Harmonia tem um plano financeiro para ajudar os pais? Essa é uma pergunta que está não só para as escolas, né? O aspecto financeiro da crise tem tirado o sono de muitas pessoas mundo afora, né? E existem diferentes abordagens, acho que para cada segmento do mercado, para cada indústria, para cada prestação de serviço. No caso das escolas, eu vou falar, na verdade, no caso das escolas, de um modo geral, é um pouco mais difícil de eu falar, porque a realidade da minha escola muitas vezes pode não ser a realidade de uma outra escola, ou menor, ou maior, ou que atende um público com perfil diferente do nosso. Nós optamos aqui na escola, eu sei que existem empresas que, por falta de caixa, estão precisando já desligar colaboradores. Nós optamos e nós podemos, nesse momento, não fazer isso.
Nós não desligamos nenhum colaborador e pretendemos não fazê-lo. A escola tem uma saúde financeira boa, nós trabalhamos de uma maneira bastante profissional nesse sentido, com orçamento anual. É claro que no orçamento essa crise não estava contemplada, né? E eu venho trabalhando para rever o orçamento nesse sentido e tentar cortar gasto, cortar custos de todos os lados. No caso do Harmonia, a escola não parou. Nós continuamos trabalhando, as aulas continuam sendo dadas, os funcionários todos, os colaboradores todos estão trabalhando. Às vezes eu acho que eles estão trabalhando mais agora nessa quarentena do que quando a escola estava operando presencialmente. Então, eu não sei bem se essa é uma política, né? Mas a pergunta foi se a escola vai levar uma política para as famílias. Na verdade, nós não vamos levar uma política. O que nós fazemos, como sempre fizemos, é ouvir a família que eventualmente tiver uma necessidade, tiver um aperto financeiro por conta da crise e tentar ser o mais compreensível possível nesse momento, ver quais são as possibilidades financeiras que a escola tem para que esse relacionamento possa continuar no longo prazo. Quando uma família nos procura, eu sei que ela lá no berçário, por exemplo, a maioria dessas famílias visa ficar conosco até o terceiro ano do ensino médio, até que a criança se torne adolescente e vá daqui para a faculdade. Então, não é por conta de uma crise nesse momento que nós vamos interromper esse relacionamento de longo prazo, que a gente sempre busca que esse relacionamento seja o mais saudável possível. Então, na medida do que for possível financeiramente por Harmonia, nós vamos tratar caso a caso. É o que eu tenho conversado com amigos, diretores de escola no Brasil inteiro. Nós temos que tratar tanto os aspectos pedagógicos quanto o financeiro com bastante parcimônia e caso a caso. As realidades são distintas para as diferentes famílias, né? E também são distintas para as diferentes escolas. Existem escolas que, nesse momento, não podem fazer o que a gente está fazendo. Seja do ponto de vista pedagógico, de subir tudo para o meio virtual, seja do ponto de vista financeiro. Tem escolas que têm uma realidade financeira diferente da nossa. Então, a minha fala tem sido sempre nesse sentido. Sim, Daniela, Lubianca Zaniolo também fez uma pergunta nesse sentido sobre se vocês pretendem baixar alguma porcentagem das mensalidades, pelo menos nesse período. A resposta que eu dei anteriormente serve mais ou menos para essa, Lubianca. Os custos da escola não baixaram, de um modo geral. Talvez a conta de luz um pouquinho, a conta de água também vai baixar, mas, por exemplo, a conta de luz, nós somos grandes consumidores na maior parte das unidades. Então, a escola compra mensalmente uma demanda fechada de energia da distribuidora de energia. Então, não vai diminuir consideravelmente nesse sentido. Eu posso tentar renegociar esses contratos com a empresa de energia. Em contrapartida, existem outros investimentos que a gente está fazendo agora para que a escola possa operar no meio virtual. Então, um desconto generalizado, a escola não mantendo os salários dos colaboradores, mantendo esse trabalho que a gente está fazendo no meio virtual, a escola não tem condição orçamentária de fazer. O que a escola tem condição de fazer é isso, analisar caso a caso e buscar chegar a um consenso para que a família consiga continuar com o filho na escola e eu consiga, enquanto gestor da escola, manter os empregos, manter a qualidade do trabalho que a gente tem feito nesse tempo todo. Certo. Daniel, também outra pergunta da Lígia Simões Ferreira. Ela fala que eu me preocupo com a volta às aulas, pois eu sou enfermeira de um hospital público e sou considerada um vetor, ou seja, meu filho pode contaminar e ser assintomático. Quando vocês voltarem às aulas, vocês vão tomar algumas medidas de prevenção para proteger esses alunos também? Vamos, é aquilo que eu te falei, né? O dia 6 de abril é uma previsão, não dá para cravar nada certo agora.
As coisas têm mudado muito rapidamente. Existe essa discussão aí sobre qual é o melhor tipo de quarentena a ser feita depois da quarentena, desse período de 14 dias de quarentena total. E nós temos buscado tomar as decisões sempre no sentido de preservar a saúde de todos os membros da comunidade escolar. Então, no momento certo de nós retornarmos às aulas, nós vamos tratar os casos individualmente. Então, é aquilo que eu te falei, é um desafio, por exemplo, e eu não tenho a resposta para isso. Eventualmente, quando nós voltarmos às aulas presenciais, como é que se dará, suponhamos que seja a quarentena vertical, né? Aquela em que só os grupos de risco estão isolados. Como é que eu vou fazer com aquele aluno que tem alguém do grupo de risco em casa, ou com aquele colaborador que tem alguém do grupo de risco em casa? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu estou estudando, nós estamos estudando muito, e no momento oportuno nós tomaremos todas as medidas para que as pessoas voltem à vida, à rotina escolar com segurança. E, Daniel, como que você enxerga o papel da escola diante dessa pandemia? Eu acho que nós precisamos, as instituições de ensino precisam, de alguma maneira, passar, primeiro, conhecimento. Né? Oi, Giovana. Oi, desculpa, voltou? Voltou. Eu não sei se eu Desculpa, também travei. Daniel. Imagina, eu não sei se eu também travei, eu não sei se as pessoas ouviram a minha resposta. É a primeira vez que eu faço essa live na minha vida. Não, então, você pode repetir pra gente, por favor? Porque eu acho que foi a minha internet também que deu uma caída aqui, uma oscilada. Tá. Então, só para eu não falar, não responder errado. A pergunta foi como eu enxergo o papel da escola nesse momento de crise, de pandemia, certo? Tá. Isso mesmo. Em um primeiro momento, eu acho que a escola teve um papel fundamental de disseminar informações corretas. Né? Não se sabia uma série de coisas sobre esse vírus, não se sabia uma série de aspectos sobre como evitar a contaminação, e enquanto instituição de ensino, até pela capilaridade, pela forma de contato que nós temos com a nossa comunidade, eu entendo que um dos papéis da escola foi o de informar, passar as informações corretas. Esse momento meio que passou, porque está todo mundo já bastante escolado no sentido de como se precaver e como se prevenir para não pegar o vírus. Agora, ficaram alguns papéis, que também vêm desde o começo, mas esses perduram com mais importância nesse momento. O primeiro enquanto referência nas vidas das famílias, nós buscamos não levar pânico. Nós buscamos levar parcimônia, calma, para que as famílias possam tomar as decisões da melhor maneira possível. Eu tenho tá aparecendo muita mensagem de gente falando que travou lá, que todo mundo caiu. Você também está vendo aí? Sim, aham. Eu acho que caiu para todo mundo mesmo. Mas eu estou vendo aqui também que tem bastante gente online, então eu acho que já está voltando, né? Pode continuar. Sem problema. E um outro pilar muito importante da função que a escola tem nesse momento é o de propiciar se possível, nenhuma perda pedagógica, ou, dependendo da realidade da escola, se ela não tiver, por exemplo, toda essa possibilidade tecnológica que nós já tínhamos, nós já estávamos preparados, correr o máximo para que, de alguma maneira, os alunos possam voltar a ter aula. Porque, assim, vamos pensar aqui, as escolas que adiantaram o recesso, muito provavelmente, quando elas voltarem do recesso, a quarentena não terá acabado. Ou, ainda que a escola opte por voltar
nós temos uma visão aqui que as famílias têm que ter liberdade para tomar algumas decisões. Nesse momento, essa é uma realidade muito forte, porque assim, suponhamos que eu retorne às aulas presenciais numa determinada data, mas a família do Pedro ou não se sente segura para mandar o aluno, ou tem uma realidade em casa diferente, por exemplo, como dessa mãe, que eu não me recordo quem foi que falou isso, mas que disse que ela é enfermeira de hospital e que o filho pode, de alguma maneira, disseminar o vírus. Então, nós vamos precisar respeitar essas individualidades dessas famílias e, no momento oportuno, traçar linhas de trabalho que atendam às diferentes demandas dos nossos alunos. E aí, quando eu digo nossos e a gente, eu não estou me referindo só à harmonia. Eu estou me referindo ao papel da escola como uma instituição, não só no Brasil, como no mundo, e ao papel da direção. É muito importante eu colocar um dado aqui, que até sexta-feira da semana passada, 1,3 bilhão de pessoas estavam sem aula presencial no mundo. Ou sem nenhum tipo de aula, ou tendo aula pelos meios digitais e virtuais, como é o nosso caso aqui. Então, esse vai ser um desafio para as instituições de ensino do mundo inteiro e para os estudantes do mundo inteiro também. É por isso que não existe uma resposta fácil para o que será feito daqui por diante, né? Vai ser um desafio para todo mundo. Certo. E, Daniel, vocês passaram alguma orientação para os professores fazerem ensinarem, conscientizarem os alunos sobre as medidas de prevenção também? Sim, sim. A gente vem fazendo... como eu disse, lá no início isso foi muito importante, né? Nós nós, que eu digo, cidadãos do mundo, homo sapiens, seres humanos, ainda não... Nós que não somos médicos ou que não temos um conhecimento científico aprofundado, nós não sabíamos muito como lidar com isso. Então, naquele primeiro momento foi muito importante. Hoje, ainda é importante nós ressaltarmos para as crianças o tempo todo, e aí tanto escola quanto pais têm uma função primordial nesse sentido, daquelas medidas de higiene básicas, de lavar as mãos com água e sabão, de deixar o sapato fora de casa. Então, sim, eu avalio que sim. E, Daniel, diante de toda a sua formação e conhecimento, você acha que o ensino em geral, em todo o país, vai ter muito impacto essa pandemia? Como que você avalia isso? É assim, né? Infelizmente, muitas escolas não têm a possibilidade que nós estamos tendo por estarmos preparados para essa virada para o meio virtual. Eu conheço a realidade de muitas escolas públicas no Brasil que não têm o básico lá na aula presencial, que dirá uma infraestrutura de TI como essa que nós temos. Vou dar um exemplo. As professoras, os professores gravam as aulas, aqui no nosso caso, tá? E aí nós fizemos um birô, nós fizemos um grupo de profissionais para editar esses vídeos para essas professoras e colocar o layout da escola, a abertura, o fechamento, enfim, para que o aluno se sinta, de alguma maneira, no ambiente escolar, ainda que em casa. Eu tenho visto pelas redes sociais da escola, pelo nosso aplicativo, muitas famílias, eu acho isso fantástico, porque cria rotina para as crianças, muitas mães, muitos pais colocando o uniforme nas crianças. Então, eles sentam na mesa ou do escritório ou na mesa de refeição da família, a família organiza uma rotina para a criança, isso é fundamental. O ser humano, especialmente as crianças, precisam de rotina. Então, nós que somos adultos, pais e educadores, juntos, precisamos disponibilizar essa rotina para as crianças. Na hora que vai fazer, nós temos mandado nos comunicados da escola essas orientações. Na hora de estudar em casa, é a hora da escola. Não é a hora de fazer atividades domésticas, não é hora de brincar com o irmão, de brincar com o cachorro, com o gato, de assistir televisão. Desliga-se a televisão, desliga-se o noticiário e vamos aprender. Vamos para a rotina
pedagógica daquela criança. Terminado isso, acabou o momento escola dentro de casa. Volta para a rotina de casa normal. Mas se eu puder dar uma dica preciosa para as famílias, para os responsáveis pelas crianças, sejam alunos do Harmonia ou não, criem rotina para os seus filhos. Façam com que eles se sintam seguros e o mínimo desestabilizados possível, o quanto for possível. Certo. E para a gente finalizar aqui, então, Daniel, quais dicas você pode passar agora para os diretores e professores nesse momento? Calma, serenidade, parcimônia nas decisões, diálogo com as famílias, com os pais, com os alunos, com os colegas de trabalho. Esse diálogo é fundamental nesse momento. Eu evito ao máximo, tomar uma decisão sozinho. Eu brinco que a minha função de tomador de decisão é simples. Eu escuto um monte de gente e daí eu monto uma decisão com base nas realidades das pessoas. Nós, diretores de escola, ou nós, diretores de qualquer empresa, qualquer um que seja líder, que tem que tomar decisão, precisa ouvir quem está na linha de frente, precisa ouvir quem está vivendo a realidade. Nesse sentido, eu busco muito ouvir as minhas professoras, os meus professores, a minha equipe de coordenação, que eu já agradeço. Caiu. Voltamos. Sim, a hora que tinha expirado o tempo. Mas então, retomando, Daniel, as recomendações que você estava passando para os diretores e professores, né? Ouvir, tomar as decisões com parcimônia, sem pânico. Em segunda, eu acho que eu não tenho estofo para dar recomendação. Eu posso compartilhar a nossa realidade aqui para os meus colegas diretores, né? E eu tenho feito isso, e eles têm feito isso também. A gente tem se ajudado muito nesse momento. Diretores de escolas do Brasil inteiro. Buscar, de alguma maneira, que essas crianças, esses jovens, não sejam prejudicados pedagogicamente. Ou, se forem, que sejam o mínimo possível. Eu volto a dizer, a nossa realidade aqui é uma realidade privilegiada. Eu tenho famílias no Harmonia, as famílias dos meus mais de 1.330 alunos, elas topam investir conosco de uma maneira maciça em tecnologia, certo? Eu tenho recurso para fazer isso, porque as famílias confiam na gente e nos remuneram para isso. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão aqui, eu penso, como é que eu vou aplicar o dinheiro desse pai de forma a impactar, a causar o maior impacto positivo na vida pedagógica do filho dele? Tudo. Cada real que eu vou colocar dentro da escola, eu levo isso em consideração na hora de decidir. O pai está me pagando para que eu use o dinheiro dele de forma a maximizar as possibilidades de aprendizagem do filho dele. Isso é um mantra na minha cabeça. Eu sou, dentre outras coisas, eu sou diretor administrativo financeiro também da escola. Então, isso é um mantra na minha cabeça. Eu tenho o tempo inteiro isso em mente. Respeitar as anuidades que os pais me pagam. Nesse momento, eu acho que isso passa muito por, de alguma maneira, levar o aprendizado, levar o trabalho, levar toda a nossa didática para o meio virtual. Isso muitas vezes gera um outro desafio, que é o desafio da família lá na casa dela ser tutora do próprio filho, né? Por mais que a professora esteja presente nos meios virtuais, existe um trabalho importante da mãe e do pai aí. Então, diretores de escola, meus amigos, mantenham esse diálogo com as famílias. Escutem as angústias desses pais nesse momento. Dentre outras coisas, nós precisamos acalmar um pouco as ansiedades dessas famílias. É tudo muito novo. A maioria das famílias está trabalhando em home office, cuidando da rotina
do lar, limpando casa, fazendo refeição, cuidando da segurança dos filhos, como nós fazemos normalmente, e, além disso, servir como tutor pedagógico também, de alguma maneira. Então, nós aqui, do lado de cá, precisamos acalmar os corações desses pais para que as nossas crianças saiam do lado de lá dessa crise, terminem essa crise mais fortalecidas do que elas entraram. Legal. Daniel, eu queria agradecer, então, pela sua participação aqui na nossa live, por ter esclarecido muitas dúvidas. Muita gente aqui está mandando parabéns para vocês também, pela iniciativa e por todo o cuidado que vocês estão tendo com os alunos e as famílias também, né, nesse momento. É isso aí. Eu agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho da realidade aqui do Harmonia. Eu estou completamente à disposição das famílias, dos meus colegas diretores. Eu tenho, como eu disse, estado em contato com eles o tempo inteiro. A gente tem se ajudado muito e muito obrigado às nossas famílias e aos nossos alunos por estarem participando tanto desse trabalho que nós estamos fazendo. Muito obrigado à minha equipe de professoras, de professores, o pessoal do administrativo que está em casa, em stand-by o tempo inteiro para tudo que a gente precisa, para tudo que a equipe pedagógica precisa, minhas coordenadoras, minhas orientadoras educacionais, enfim, todos os mais de 310 colaboradores do Harmonia estão fazendo um trabalho emocionante, juro. É de emocionar o empenho que essas pessoas estão tendo nesse momento para que as nossas crianças não saiam prejudicadas desse momento. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Um bom final de semana para você, viu? Para vocês também.